A maca avançou por aquelas portas. Tentavam afastar todos do seu caminho. 2 pessoas empurravam-na com alguma urgência, como tantas outras tinham feito. Muitos gritavam alto, mas não ela. Ainda não. Todos se afastavam e ajudavam no que podiam, como se a vida de alguém dependesse disso. Entraram na primeira sala, as 2 enfermeiras, a mulher que começava a dar à luz e um médico que logo veio atrás. O sangue ia avançando a velocidade considerável. Ainda que um pequeno tecido cobrisse as suas pernas, todos viam perfeitamente o que acontecia. Rápido, luvas! De longe, ela conseguiu ver o nome na plaquinha do médico. Matthew. Ela não parecia estar alterada ou em perigo iminente, mas não tirou os olhos dela. Até perceber de onde vinha aquele sangue, não parou. Ela viu isto com medo, não entendendo o porquê de ele não falar consigo. Uma das enfermeiras deu a mão à paciente e tentava falar com ela para que tentasse acalmar. Por favor, deixe-o entrar. Eu não vou fazer isto sem ele, por favor. Mãe, daqui a pouco poderá ir ter com ele, mas agora vamos nos preocupar em trazer o bebê, pode ser? Odiou ouvir aquilo, mas sabia que tinha mais em que pensar. Mesmo assim, sabia que tudo seria mais complicado sem o seu marido ao seu lado. Agradecia a ajuda da enfermeira que lhe dava a mão, mas preferia 1000 vezes que fosse a presença dele ali ao seu lado. Doutor, bolsa de O negativo? Não, mas deixa-me pronta. Senhora Burns, preciso fazer um ponto de situação primeiro, tudo bem? Ela acena com a cabeça, entendendo e querendo falar, mas sem ter a capacidade para tal por conta das dores que naquele momento sentia. Está a sentir muita dor? Sim. Dói muito quando ele aperta. Não sei o que se passa. Eu pensava que já lhe tinham falado das contrações. O comentário irónico não a ofendeu, ainda que ela não tivesse achado propriamente piada no momento. A situação só lhe permitia rir um pouco e voltar a sentir o mesmo de antes. Estou a ver que ainda não lhe tiraram o riso. Essas são as enfermeiras Margaret e Hannah. Elas vão ajudá-la enquanto estiver aqui, está bem? Ela olhou para as 2 com algum cuidado, tentando ver nelas um lugar seguro para depositar a sua confiança. Margaret tinha uma cara muito jovem e sorridente, cabelos loiros muito bonitos e não parecia ter mais do que 25 anos. Ainda que uma presença amigável, algo na sua juventude não a deixava muito descansada. Já Hannah era mais velha, com cabelos pretos, mas com alguns pontos aqui e ali de branco. Não mostrou ter uma atitude tão efusivamente feliz, mas parecia simpática o suficiente. Enquanto isto acontecia, os seus olhos divagaram na direção onde o médico estava sentado antes. Foi aí que viu os lençóis, e eles estavam manchados de sangue. Estou a sangrar? É suposto isto acontecer? A cara dela mostrava o surgimento do pânico, entendendo lentamente a situação em que estava agora. O coração ganhou o dobro do tamanho, bombeava 2 vezes mais forte. Isso é comum, Sra. Burns, não se preocupe. Ela olhou-no nos olhos e por alguns segundos não foi capaz de mostrar nenhuma emoção de alívio. Mas viu algum tipo de confiança na forma como ele tinha respondido. Genuinamente parecia que sabia o que estava a fazer e a dizer. A sua dilatação está com 9 centímetros aproximadamente. Está já no ponto perfeito para começarmos. Já? Olha, meu turno termina à meia-noite, mas se der para sair um pouquinho antes, agradecíamos. O medo agora tinha tomado todo o seu pensamento. Sentia que qualquer segundo a mais ou menos faria a diferença, mas não é como se tivesse capacidade de agir sobre isso. Não importava muito como ele colocava as palavras e montava as frases. Não importava se era pouco ou muito sangue, se tudo parecia bem ou mal. Aquilo que tinha dentro dela era a coisa mais importante da sua vida e não sabia exatamente porquê. Acreditava que todo o esforço nos últimos 9 meses era um elemento muito importante nisso. O medo de perder tudo aquilo que se tinha tanto lutado para atingir. A expectativa do que ia ser a sua vida a partir daquele momento em que aquela criança chorasse pela primeira vez. Ainda assim, nada disto conseguia explicar o tamanho de importância que tudo aquilo tinha. Em poucos segundos, qualquer outra preocupação tinha desaparecido e só conseguia pensar em colocar o seu filho no mundo. Foi neste momento em que se tornou uma mãe. Ok. Ele tira o estetoscópio que tinha em volta do seu pescoço e coloca a ponta de ferro em cima da sua barriga. Isto vai correr bem. Daqui a nada já o vai ter nas mãos. Está a ficar mais forte. Faça força. Vamos, estamos quase lá. Isso, força. Bora! Vai, isso. Continua. Isso mesmo. Boa, mãe. Quando sentiu de novo aquele início de contração, preparou-se e fez o máximo de força que conseguiu. Para além disso, sentiu algo a mais mexer-se dentro dela.
Estava tão apertado. Tudo parecia estar a pressioná-lo em todas as direções e uma força tentava empurrar ainda mais para o ponto onde não conseguiria aguentar. A cada contração, a cada vez que se sentia mais perto de sair, mais se sentia apertado entre paredes que o tentavam esmagar. Sem que ele pudesse saber, o seu corpo começa a lutar para sobreviver. Parecia estar preso. Foi aí que ele sentiu o primeiro abalo. Segure a cama! Margaret cai imediatamente no chão a gritar com uma dor que ninguém questionava ser insuportável. A perna estava virada ao contrário. No momento em que o médico se levantou e deu o primeiro passo, o braço dela começou a dobrar-se também. Ana não teve como continuar quieta no meio disto tudo, quando viu o corpo tremido da sua amiga completamente contorcido e sem qualquer forma de ser humano. Apenas conseguiu colocar as mãos na boca enquanto os seus olhos fixaram-se naquilo. Sem que ela se apercebesse, começou a andar lentamente para trás. Matthew olha para ela, deu um passo na sua direção, mas não chegou a tempo. O que se passa? Está dentro da minha cabeça! Está a mexer na minha cabeça! As suas mãos foram em direção à sua cabeça. Os olhos forçaram-se a fechar com a dor absurda que passou a sentir. Tentou bater com a palma das mãos na cabeça, mas era impedida pelas dele que as seguravam. Mas descobriu que isso era apenas o começo, quando ela o afastou de tal maneira que se livrou das suas amarras e começou a bater consecutivamente na sua cara. Bastou tocar apenas uma vez para que ela decidisse parar. Não havia mais batidas, não havia mais gritos. Apenas um olhar que não era daquele mundo. Os seus olhos reviraram, o seu corpo deixou de ter qualquer força e cai. O armário que estava no quarto cai, quase acerta a paciente que grita de susto. Tinha algo mais importante a fazer, mesmo que a coisa mais sensata a se fazer naquele momento fosse sair dali a correr. Mas antes de poder fazer algo, viu alguém voar. Lentamente, como se o mundo apenas fosse aquilo, viu lençóis levantarem-se juntamente com o corpo daquela mulher. O sangue não sabia de onde vinha exatamente, era jorrado e pintava o branco com putre e de vermelho. Ele viu-a subir ainda mais, só para que depois o seu corpo ficasse na vertical e ele tivesse como ver o horror na sua cara. Ela olhava para ele e pedia ajuda, mas não conseguia falar com a garganta destruída. Ela gritou uma última vez. Não havia mais luz, estava tudo completamente escuro. Por um segundo pensou que talvez ele fosse o próximo, mas nada aconteceu. Apenas havia preto. De início, não só via nada, como se ele tivesse ficado surdo por alguns segundos. Lentamente, muito lentamente, ele começou a ter noção do seu corpo. Começou a sentir a parede nas suas costas, onde estava encostado este tempo todo. Começou a sentir o ar a entrar e a sair pela sua boca. Voltou a sentir a ponta dos seus dedos. Parecia que o seu corpo estava a começar a levá-lo a sentir a realidade de novo como ela era. Até que um choro foi ouvido. O seu corpo lutava para que se movesse, mas ele não permitia. Não importava o quanto o obrigassem a tal. Não se moveria. Muito menos para perto daquela criança. Luzes começaram a surgir, mas soltas, não vindas de lâmpadas como antes estava a acontecer. Ao aproximarem-se, à medida que os focos daquelas luzes foram ficando menores nas paredes daquela sala, ele conseguiu entender que dali não tinha saído. Só conseguia ver relances, mas foi o suficiente para entender que estava na mesma sala de antes. Passos começaram a surgir perto dele. Em alguns segundos os passos transformaram-se em vozes. Está aqui alguém! Ele preparou-se para falar, mas nada saía. Um pânico assustador surgiu por conta disso. Ele sentia que a sua boca estava anestesiada, mas não realmente. Ficou tão perto que conseguiu ver a cara de quem segurava aquela lanterna. Era um dos seus, um médico. Ele apontou a luz na direção do corpo de Ana, deitado no chão, nitidamente sem vida. Preciso de ajuda aqui! Consegui ver tudo aquilo que ele fazia. Tudo o que ele faria se estivesse naquela situação. Verificar vitais, primeira pulsação, depois respiração, tentar acordar a pessoa. Tudo para nada.